Eu quero trazer um exemplo, eu acho que pesa um pouco o rolê, mas assim, eu também não vi muita coisa, mas me chamou muita atenção e eu tô bem impressionada. É uma série da Netflix chamada Adolescência, não sei se alguém já viu. Não. Eu não vi, mas tô sabendo que existe. E é uma coisa muito interessante, que eu estou muito no início, mas eu queria compartilhar esse início, porque diz respeito a um pouco sobre esse universo digital e o uso de redes. É um adolescente, o Jamie, de 13 anos, que está sendo apontado pela Polícia Civil de um país que eu não sei qual, mas fala inglês, só entendi isso, por homicídio. Ele é suspeito de homicídio de uma outra menina da mesma idade dele, da mesma escola onde ele estuda. A menina foi achada morta com 7 facadas. E o primeiro lugar onde a Polícia Civil foi buscar informação a respeito do suspeito foi nas redes sociais. Eles não trazem com muitos detalhes, mas nas redes desse adolescente, ele se manifestava de forma muito agressiva e violenta em relação às mulheres. No entanto, que isso é levado ao interrogatório. É uma história real? Não, é ficção. Mas o que eu acho interessante é porque eles convidam o pai a participar e o filho, nesse país, ele pode escolher quem é o responsável legal para acompanhar os depoimentos. Você pode ficar só com o advogado ou, se você quiser ter um dos pais presentes, pode. Ele escolhe o pai. A surpresa do pai, ao ver todo aquele universo que a Polícia Civil escancara na mesa da delegacia, choque, né? É um choque. E esse não é o filho. Ele olha assim, esse não é o meu filho. Não conheço esse menino. Não conheço esse menino que está nas redes sociais. E, no entanto, assim, por isso que eu quero ver onde que isso vai dar, essa história, porque o pai, extremamente desconfortável, porque assim, esse não é o meu filho, quem vocês trazem aqui, essa figura, não é o meu filho. E a Polícia Civil trazendo todo o comportamento que ele traz nas redes, e o pai não sabia de nada, não conhecia, não via. E mesmo a Polícia Civil mostrando que eles conseguiram achar as imagens, só que não dá para ver direito que é o menino. Mas das imagens do crime, o pai não fala nada, espera a polícia sair. Isso eu vou contar porque é logo no início da série. Ainda bem, né? Porque o resto a gente não vai ter que assistir a temporada. Mas há uma coisa que eu achei interessante, mesmo vendo tudo aquilo ali, ele espera a polícia sair. Mesmo não reconhecendo o filho, a partir do que as redes traz, ele pergunta para o filho e fala assim: você fez isso tudo que a polícia fala? Só me responde isso. E ele: não. Eu acredito em você. Dê um abraço no filho, vou ficar aqui do seu lado. E o que me chama a atenção é essa surpresa ao se deparar com aquela... É uma criança, né? De 13 anos, com tudo que a polícia traz do que ele publicava nas redes e o pai não tinha conhecimento. Entendi. Eu vou falar uma opinião e quero juntar isso com uma pergunta a ser feita para a Ana. Eu acredito muito que uma parte significativa dos pais não conhecem realmente seus filhos, porque elas enxergam os filhos com os olhos que elas gostariam que as pessoas fossem, né? Que aqueles filhos fossem. Então, elas fazem ali naqueles filhos, na minha opinião, uma grande parte, né, dos pais, na minha opinião, colocam os filhos, uma expectativa nos filhos do que gostariam que eles fossem, repetindo, e os enxerga assim. Então, esse óculos, né, de realidade paterna ou materna, acaba fantasiando e impedindo que eles vejam defeitos. Alô, filhos têm defeitos, filhos são seres humanos. Então, Ana, eu queria saber se de fato isso procede, né? Ou eu estou falando de uma bolha, e como deveria ser o comportamento dos pais para que essa relação fosse uma relação mais realista possível. Olha, são vários, vocês estão falando aqui, eu estava pensando, né, em vários pontos, assim. Eu acredito que seja isso também, né, essa visão um pouco fantasiada da própria adolescência ali do filho, né. Então, é de fato isso. Os pais querem que os filhos sejam de um jeito que às vezes eles não são. E não é porque o adolescente, ele vai ser outra pessoa, né. Como a Renata começou né, na introdução, assim, falando, parece que são uma dupla personalidade, é uma vida dupla, né? E quando a gente pensa um pouquinho em nós mesmos, tem vezes que a gente quer se tornar um pouco mais autêntico, quer se tornar um pouco mais leve e acaba agindo de uma outra maneira, né? Então, eu percebo que dentro da adolescência existe muito esse movimento de querer trazer uma autenticidade para a adolescência, fazer alguns movimentos para se mostrar diferente,
ambiente, ou até mesmo para ser aceito, né, em alguns grupos, e isso acaba acontecendo. Então, não necessariamente isso vai ser a personalidade do adolescente. E vale lembrar, que é uma coisa, assim, extremamente importante, que o adolescente, ele está em processo de formação da personalidade. Então, vão ter mudanças muito significativas das emoções, dos comportamentos, dos achismos, das certezas, né? Então, hoje um adolescente pensa de um jeito, semana que vem ele vai pensar diferente e tá tudo bem. É muito importante a gente não punir esse adolescente por mudar de opinião ou por querer fazer outra coisa que às vezes ele tinha certeza que não faria, mas é muito importante que os pais estejam presentes. Porém, tem uma questão muito importante assim, que eu acho que a gente precisa bater na tecla. Os pais não são amigos dos filhos. Eles são pais. Existe uma... Toda vez que alguém solta essa, eu também fico com esse... Existe. Não, mas peraí que eu vou... Eu concordo. Eu vou fundamentar. Eu vou fundamentar a minha fala, assim. Porque o amigo, ele tem de igual para igual, né? Então, assim, nós somos aqui amigas. Eu vou contar para vocês coisas da minha vida e vocês vão dar opinião, vocês vão dar... Enfim, vão dar pitaco, vão orientar. Pode ser até uma orientação muito boa, mas a gente tem de igual para igual, né? Os pais não. Os pais, eles têm uma hierarquia e é necessário ter, porque senão não existe uma voz de autoridade. Então, por exemplo, no ambiente de trabalho, quem seria essa voz de autoridade? É uma chefe, seu chefe, né? Sua chefe. Então, assim, dentro da família, é necessário ter essa voz de autoridade. Então, quando eu digo que os pais não são amigos, não é que não são, são amigos, estão numa relação de igual para igual, porque é da família, né? Querem amor, querem cuidado, vão dizer não, vão orientar, mas para isso é necessário existir essa hierarquia de uma voz de comando, uma voz de autoridade. Quando dizer não, é não. Deixa eu só fazer um parênteses também, te devolvendo daqui um segundo a fala, é que amizade, ser amigo do seu filho, eu me sinto amiga do meu filho, mas não tira de mim a maternidade e a responsabilidade por ele. Exato. Então, eu posso manter uma relação de amizade na qual ele confia em me contar coisas, mas eu ainda preciso ser mãe. Eu não posso perder essa firmeza. E, às vezes, é preciso ser duro, ser firme e ainda assim, você consegue manter um grau de amizade e uma relação de diálogo aberto. É exatamente isso, onde eu queria chegar, assim. Porque se não tiver, quem vai ser essa voz de autoridade dele? Quem vai ser essa pessoa que vai pôr esse limite para ele? Vai ser a lei? Vai ser uma lei do Estado? Vai ser uma lei onde, por exemplo, quando a gente trabalha com adolescentes infratores, que eu já trabalhei no socioeducativo, muitas vezes não tem essa orientação e a lei entra como uma lei que barra o sujeito, né? Assim, de não pode fazer, você fez uma coisa errada, então você vai preso. Estou colocando aqui no extremo do extremo, né? Então, nós precisamos, vocês que são mães, pais que estão nos ouvindo, precisam colocar esse limite. Eu estou dizendo que é fácil? Não estou dizendo que é fácil, porque existe isso. Existe não só uma fantasia não, nem fantasia, existe não só esse querer bem do seu filho, né? Como você idealiza. Existe uma idealização das crianças, dos adolescentes que nós temos por perto. Que é da nossa cabeça. Da nossa cabeça.